Prefeitura pode aumentar em 10 milhões o valor que arrecada no ano com a concessão do saneamento básico. Na primeira etapa, a matéria é aprovada com o compromisso de melhorar o serviço prestado à população. A agente de regulação precisa ter subsídios, precisa ter condições financeiras para estar cobrando e regular isso aí de fato com a Saneag. A audiência na Câmara fortalece mobilização por apoio a projeto que pode zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Aquilo que ela ia ter que pagar de imposto de renda, ela vai ter na sua receita para ela movimentar. Áreas públicas poderão ter internet de graça. Vereadores aprovam Wi-Fi livre em parques e praças de Goiânia. E um projeto promete aliviar o sofrimento de quem faz entregas. Na capital, podem ser criadas vagas de estacionamento exclusivas para quem trabalha sobre 2 rodas. Se tomar uma multa no dia, já perdeu o dia todo, né? As pessoas entrar aqui dentro para pegar a mercadoria, quando chegar, a moto dele está em cima do gancho. O programa Semana na Câmara está no ar. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Olá, a gente chega com as notícias do Legislativo. Em Goiânia, o teste do pezinho poderá incluir o diagnóstico de outras 2 doenças, além das 7 que já fazem parte do padrão definido pelo SUS. A identificação dos casos nos primeiros dias de vida é essencial para iniciar o tratamento. A matéria foi aprovada na Comissão de Saúde da Câmara. A Comissão de Saúde votou 5 projetos. Entre as matérias aprovadas está a inclusão do teste de distrofia muscular de Duchenne e a atrofia muscular espinhal no teste do pezinho. A doença de Duchenne é genética e causa fraqueza muscular progressiva a partir dos primeiros anos de vida. Com o diagnóstico precoce por meio do teste do pezinho, é possível identificar a condição antes que os sintomas apareçam e iniciar intervenções como fisioterapia e medicamentos que retardem a progressão da doença. Em relação à atrofia muscular espinhal, é fundamental que a terapia modificadora da doença comece em recém-nascidos, mas nem todos os casos são identificados tão cedo, o que torna o teste imprescindível. É o que explica o autor do projeto. Nós estamos antecedendo de forma profilática possíveis doenças que até poderão trazer mais prejuízo financeiro para a sociedade, além de você antever a saúde das nossas crianças e futuros adultos que poderão ter essa doença de forma permanente. O presidente da Comissão de Saúde, Dr. Gustavo, afirma que a votação rápida dos projetos tem o intuito de auxiliar o Executivo na melhoria da saúde na capital. A comissão, segundo ele, vai iniciar também uma série de visitas aos CAIs de Goiânia. Para verificar todas as demandas, verificar a questão da contratação, né, dos diretores, né? Então, nós estamos, claro, sempre em parceria com a Secretaria de Saúde, né, também fiscalizando e levando as demandas para a gente ter uma melhora, né? O prefeito visitou o CREMEG também, né, nessa última semana, nós acompanhamos, né, para poder sempre buscar melhoras à nossa população. Para ser aprovada em definitivo, a matéria depende agora de um turno de votação no plenário. Em média, as mulheres ganham 19% menos que os homens quando desempenham as mesmas funções no mercado, segundo o Ministério do Trabalho. Na Câmara, avança um projeto que busca regulamentar em Goiânia uma lei federal de 2003, que assegura a igualdade de vencimentos entre trabalhadoras e trabalhadores, uma ferramenta importante para combater o machismo e a discriminação. Aprovado em definitivo o projeto que determina a isonomia salarial entre mulheres e homens que exercem a mesma função em Goiânia. A matéria prevê o estabelecimento de mecanismos de transparência salarial, aumento da fiscalização contra a discriminação salarial entre homens e mulheres, aplicação de sanções administrativas em caso de desigualdade e facilitação de meios processuais para a garantia da igualdade salarial.
A autora do projeto, vereadora Kátia, destaca que desde a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a remuneração delas tem sido mais baixa que a dos homens, o que fere princípios da Organização Internacional do Trabalho. Nós estamos aí ao longo dos anos, essa discrepância ela era ainda maior, ela vem se reduzindo ano a ano e essa movimentação do presidente Lula junto com o Ministério das Mulheres, a ministra Cida, e agora a nossa atuação para que Goiânia entre mais efetivamente nessa pauta, com toda certeza ela vai mudar essa disparidade salarial entre homens e mulheres e vai trazer essa igualdade, porque não faz nenhum sentido a mulher que executa a mesma tarefa que um homem receber menos do que esse homem fazendo a mesma tarefa que ela. Então, nós ainda temos um caminho grande, porque precisa sensibilizar as empresas. Infelizmente, as federações judicializaram, né, a nível federal e a gente tem agido para que a gente possa garantir. Saiu agora, no mês passado, o relatório onde mostra qual é essa diferença, as empresas que não cumpriram esse quesito, para que a gente possa ir notificando e ao tomar consciência, essas empresas possam nos ajudar a fazer a igualdade salarial entre homens e mulheres ser uma realidade em Goiânia, em Goiás e no Brasil. Para se tornar lei, a matéria depende da sanção do prefeito Sandro Mabel. Em todo o Brasil, o perfil exigido pelas famílias é apontado como principal obstáculo para adoções. A grande maioria dos interessados quer bebês nos primeiros dias ou meses de vida. Quanto mais o tempo passa, menor a chance da adoção, o que leva muitas crianças e adolescentes a permanecer nos abrigos até se tornar adultos. E com isso, eles perdem o direito básico a uma família. Em Goiânia, uma matéria aprovada busca mudar essa situação, incentivando a chamada adoção tardia. Vamos entender na reportagem. No último turno de votação, o projeto teve o apoio de todos os vereadores. Institui um conjunto de ações para incentivar a adoção de crianças e adolescentes entre 3 e 18 anos. Entre os objetivos do programa de incentivo à adoção tardia estão promover troca de experiências e disseminar conhecimentos sobre o tema, integrar instituições governamentais e não governamentais e a comunidade em torno da causa e combater a permanência de menores em abrigos. Autor da matéria, o vereador Isaías Ribeiro explica que o acesso a informações é essencial para assegurar a todos o direito a uma família. É um programa de incentivo para que famílias que já adotaram venham trocar experiência. Essa lei é pautada na lei federal, no artigo 227, que assegura às famílias, o Estado, a dar dignidade. Essas crianças que estão para adoção, elas precisam ter dignidade, elas precisam também ter uma família. E nós queremos, então, através desse projeto de lei, fomentar para que, então, essas crianças possam ser adotadas. Agora cabe ao Executivo sancionar ou vetar a matéria. Farmácias e drogarias de Goiânia poderão passar a fazer o exame de glicemia capilar. O teste mede a taxa de açúcar no sangue a partir de um pequeno furo na ponta do dedo. A matéria recebeu o apoio dos vereadores. Aprovado em segunda votação, o texto do vereador Anselmo Pereira, que altera a lei número 8.216, de 19 de dezembro de 2003. A partir de agora, fica permitida a realização, a medição e o monitoramento de glicemia capilar em farmácias e drogarias, por meio de autotestes autorizados. Os procedimentos devem ser realizados em sala de atenção e serviços farmacêuticos. O farmacêutico, após a prestação do serviço, deverá fornecer ao paciente uma declaração específica, em papel timbrado do estabelecimento, contendo o registro do serviço farmacêutico realizado. Mudanças que terão impacto direto na vida da população goianiense. Qualquer atitude dessa ambulatorial não substitui a prescrição médica. Determinados comportamentos são exclusivos da medicina. Neste caso, é apenas uma prestação de serviço básica de orientação do farmacêutico quando ele faz o teste de glicemia ou faz aferimento de pressão e recomenda que procure o médico o mais breve possível. Ao meu entender, é um serviço de prestação de saúde básica para o nosso município. Ainda segundo Anselmo Pereira, a mudança na lei vai atingir principalmente as pessoas mais carentes, que poderão ter acesso de forma mais ágil e barata
ao diagnóstico inicial de doenças graves. Na farmácia, talvez, muitas são até de graça, porque serve até como atrair o seu cliente. Nós vamos estar não concorrendo com a atividade ambulatorial do município, mas sim ajudando e sendo parceiro desta atividade para instruir, no caso mais sério, de que procure o médico imediatamente. Em nenhum momento queremos que o farmacêutico tenha a função de prescrever ou sequer medicar alguém. A lei pode ser sancionada ou vetada pelo Executivo. Vereadores se mobilizam para fazer a Prefeitura suspender contratos na área de tecnologia. Eles argumentam que faltou transparência na escolha das empresas, na economia de recursos investidos e na eficiência dos serviços prestados. A intenção dos parlamentares foi formalizada em um projeto de decreto legislativo. A matéria precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e em um turno de votação no plenário. No projeto de decreto legislativo, um grupo de parlamentares quer que a Prefeitura suspenda contratos de prestação de serviços firmados em gestões anteriores entre o Executivo e 7 empresas de tecnologia e informatização. Se o texto for aprovado, também perderão efeito pagamentos pendentes, ordens de serviço e aditivos contratuais. Segundo o jornal O Popular, um dos contratos, celebrado com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, teve um aditivo de 4,4 milhões assinado na atual gestão. Os vereadores que apoiam o decreto alegam que os contratos não tiveram a devida transparência quanto a critérios de escolha das empresas, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos. Eiler Leão é autor da proposta e também apresentou requerimento pedindo à Prefeitura informações sobre os contratos. Nós precisamos entender, através dessas informações que serão passadas para a Câmara, esses contratos, quais são, como foram feitos, os valores, enfim, nós ainda não sabemos nada ainda. Nós vamos, na hora que chegar para a gente vai fazer uma análise disso e vai passar isso aí, contribuir junto com as pessoas que entenderem, que queiram mais informações e os vereadores que quiserem apresentar, nós vamos juntar essas informações e passar para a gestão para contribuir para que a Prefeitura consiga melhorar essa questão aí dos contratos e economizar aí para a nossa cidade, para os contribuintes de Goiânia. Líder do governo na Câmara, o vereador Igor Franco argumenta que o projeto não terá o número de votos necessários para a aprovação e rebate as críticas aos contratos da Prefeitura. Essa gestão tem observado todos os princípios da legalidade e o prefeito de São Mabel, juntamente com a sua equipe de governo, ele tem dado total zelo, tanto que é a única gestão que está revisando todos os contratos vigentes da atual administração, a única. Nunca teve um prefeito para assumir e revisar todos os contratos, esse aí está tendo. Então, eu tenho total confiança na gestão, na capacidade técnica, bem como na lisura e transparência dessa gestão. Não tem legalidade, né, nesse pedido de suspensão. Vereadores fizeram a propositura, a gente respeita. Agora o plenário é soberano. Nós entendemos aí que temos base com muita foco, com muita tranquilidade para poder não deixar prosperar um decreto que não tem o mínimo fundamento legal. E nós vamos acompanhar toda a tramitação dessa matéria e trazer as informações para você. E a seguir você vai ver: Prefeitura acumula atestados de servidores sem revisão na junta médica. E terceirização das perícias entra em discussão na Câmara. No ano de 2024, foram lançados 26 mil atestados. Ao invés de pegar o dinheiro do povo e investir no setor privado, usar o mesmo dinheiro para investir na qualificação da própria junta médica. Repasse da Saneago à Prefeitura deve aumentar em 10 milhões a partir do ano que vem. Vereadores aprovam matéria com compromisso de melhorias no serviço. A agência de regulação precisa ter subsídios, precisa ter condições financeiras para estar cobrando e regular isso aí de fato com a Saneago. E mais, Câmara firma compromisso com sobrevivência do Meia Ponte e aprova lei que reconhece a urgência da preservação da principal bacia da região metropolitana.
Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. A gente está de volta com as notícias da Câmara. A terceirização das perícias dos servidores municipais iniciada pela Prefeitura foi discutida em uma audiência pública. As perícias fundamentam vários direitos dos trabalhadores, principalmente licenças e afastamentos. A Junta Médica do município é contra a transferência para a iniciativa privada e reclama da falta de investimento na área. Vamos ver como foi o debate. A audiência pública reuniu representantes dos médicos, OAB, Secretaria de Saúde e Secretaria de Administração. A iniciativa da discussão foi do vereador Jefferson Abel, do Republicanos. Ele defende que é preciso um debate maior sobre a medida adotada pela Prefeitura de transferir para o SESI, Serviço Social da Indústria, os trabalhos da Junta Médica do município, ao custo de R$9 milhões. Para o vereador Jefferson Abel, o dinheiro público seria o melhor utilizado se, em vez de dado ao SESI, fosse investido na Junta Médica. 9 milhões que está indo aqui para frente, por que não estruturou essa equipe já existia, fez um remanejamento, fez aí uma triagem para saber quem fica e quem não fica, para que de fato seja uma equipe da Prefeitura, uma equipe de fato médico da Prefeitura para cuidar dos servidores, pessoas que entendem, porque a gente sempre pensa tanto na economia da cidade e pensa também no direito do servidor. A alegação é de que a Junta não estaria trabalhando a contento e teria um grande volume de perícias acumulado, além de excesso de licenças médicas expedidas. O Sindicato dos Médicos diz que a situação é reflexo da falta de investimentos na estrutura da Junta. Eu acho que a primeira coisa que deveríamos discutir é por que não está funcionando a contento. E quando nós vemos que nos últimos tempos a Junta Médica tem sido esvaziada da sua capacidade, da sua condição de fazer o trabalho com a qualidade que os profissionais que ali estão têm para poder fazer, aí a gente começa a ver o que é que de verdade está acontecendo. E se existe esse esvaziamento, o que nós precisamos fazer é, ao invés de pegar o dinheiro do povo e investir no setor privado, é usar o mesmo dinheiro para investir na qualificação da própria Junta Médica, que vem perdendo qualidade por falta de responsabilidade de gestão nos últimos tempos. O secretário municipal de administração não gravou entrevista, mas durante a audiência explicou que a decisão de contratar o SESI tem o objetivo de solucionar o problema de acúmulo de milhares de atestados sem revisão da Junta Médica. Nós identificamos, assim que assumimos, um volume significativo de atestados sem revisão, sem terem sido passados pela Junta Médica. Bom, no ano de 2024 foram lançados 26 mil atestados. Eram atestados que vinham sendo acumulados desde o ano de 2019. É um acúmulo que prejudica tanto o servidor quanto o caixa da própria Prefeitura. Então, nesse contexto, nós avaliamos essa questão, todo esse represamento e decidimos fazer a contratação do SESI para que, respondendo o questionamento, para as licenças que estão sendo concedidas atualmente. Ou seja, vão ser avaliados os atestados atuais. Os atestados anteriores, que são esse represamento de 11.192 casos, continuam sendo avaliados pela Junta Médica. O secretário garantiu que a Junta não será extinta, mas transferida para o Paço Municipal para economizar recursos e promover a integração com as atividades administrativas do município. O que nós estamos fazendo é, na verdade, transferindo a Junta Médica de onde ela se encontra atualmente para o Paço Municipal, onde está se centralizando toda a atividade administrativa da Prefeitura, visando tanto a economia, com a redução de imóveis alugados, como também interagindo melhor com todas as atividades administrativas da Prefeitura.
Agora a gente fala do projeto que aumenta a taxa anual que a Saneago paga à Prefeitura para ter o direito de explorar serviços de saneamento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou mudanças para aprimorar o texto do Executivo. A intenção é assegurar mais recursos para que a agência de regulação passe a atuar em outros municípios além de Goiânia e de acordo com o que determina uma lei estadual. A matéria foi discutida pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça, que acabaram aprovando a alteração referente à taxa paga pela Saneago para a manutenção da agência da Prefeitura, que regula a prestação do serviço de saneamento básico. A proposta prevê elevar a alíquota de 0,5% para 1,5%. O índice é aplicado à soma das receitas dos serviços prestados no ano anterior pela concessionária. De acordo com o líder do prefeito, vereador Igor Franco, a atualização da alíquota, além de atender à legislação estadual, vai trazer mais qualidade aos serviços de saneamento básico. Essa alteração de 0,5% para 1,5% não vai impactar em absolutamente nada o consumidor final, mas sim a obrigatoriedade da Saneago fazer esse repasse agora um pouco maior para o município de Goiânia. Com isso, os benefícios chegam para os contribuintes, porque muitas demandas que tem da própria Saneago, como abrir um bueiro, abrir alguma coisa para poder fazer uma reforma, eles demoram para poder estar tampando. A agência de regulação precisa ter subsídios, precisa ter condições financeiras para estar cobrando e regular isso aí de fato com a Saneago, e agora será feito. O texto foi aprovado com 2 emendas. Uma do vereador Lucas Quitão, que posterga as mudanças para a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, e a outra do vereador Jefferson Abel, que trata da destinação de 30% da arrecadação da TRCF a investimentos em estrutura e melhoria de serviços para os bairros com maior vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, prevê medidas de transparência, como a publicação trimestral de relatórios financeiros e de ações regulatórias no site da agência de regulação, além da realização de uma audiência pública anual para a prestação de contas da agência perante a sociedade. A Prefeitura enviou o projeto à Câmara no fim do ano passado. Na justificativa, o Executivo argumenta que as mudanças são necessárias para que a Agência de Regulação de Goiânia assuma novas atribuições estabelecidas pelo Estado, que confere à Agência de Regulação de Goiânia a competência de controlar e fiscalizar os serviços públicos de saneamento prestados pela Saneago e outras empresas públicas em toda a microrregião centro de Goiás, composta por 26 municípios, e regular tarifas em 88 municípios do estado. Segundo a secretária de Governo, além das mudanças não serem implantadas de imediato, caso haja algum repasse por parte do consumidor final, o valor seria irrisório com base na distribuição do número de casas. No caso aqui do município de Goiânia, é a Saneago quem deve pagar essa taxa, não é o contribuinte. Essa taxa ela é cobrada a partir da receita líquida que a Saneago obteve no ano anterior. Então, o que a gente entende é que não existe esse repasse imediato, mas mesmo que a gente fosse fazer algum processo de suposição a respeito dessa taxa, nós estaríamos falando num valor aí de 74 centavos por domicílio. Então é um valor muito pequeno pelo ganho que nós vamos ter, principalmente os goianienses, em relação à fiscalização desses serviços que são prestados aqui no município de Goiânia. Se a matéria for aprovada em definitivo, a estimativa da agência de regulação é que o valor anual arrecadado com a taxa de saneamento passe dos 17 milhões de reais. Em 2024, o total repassado pela Saneago foi de 6,7 milhões. Você sabia que idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda têm o direito de viajar de graça de ônibus? Por lei, as empresas precisam reservar 2 assentos sem qualquer cobrança. E em Goiânia, um projeto de lei determina que esse benefício seja amplamente divulgado. Aprovado em segunda votação pelo plenário, o projeto de lei do vereador Isaías Ribeiro, que obriga empresas do sistema de transporte coletivo interestadual que operam em Goiânia a divulgar nos guichês dos terminais rodoviários
sites e aplicativos de compra de passagens, em local visível e de fácil acesso, através de painéis, banners, cartazes, o direito dos jovens e pessoas idosas a passagens reservadas e com descontos. A publicidade ainda deverá ser produzida de forma clara, para que todas as pessoas possam entender as informações. Para o autor da proposta, o texto é uma nova ferramenta que vai beneficiar os mais carentes. O que eu quero é que haja uma publicidade, porque se há o direito, se a população tem o direito, os idosos, os jovens de baixa renda, eles têm o direito, por que não divulgar? Tem que ser divulgado. Muitas pessoas não sabem exatamente dos seus direitos. E essa nossa propositura é exatamente para isso, para que as pessoas possam, os idosos, a questão da juventude, jovens se considera de 15 a 29 e os idosos a partir de 60 anos. Então, que as empresas possam, então, colocarem ali um cartaz avisando, falando, então, do seu direito. Cada ônibus tem o direito de 2 passagens, e tanto para idosos quanto para os jovens. E tem mais 2 vagas no ônibus, 50%, quando, no caso, esgota, né? Aquelas 2 gratuitas, entra então 50%. Agora o texto vai para a sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel. Ainda segundo o vereador Isaías Ribeiro, o projeto também traz punições a quem não obedecer às regras. Nós vamos fiscalizar realmente, vamos monitorar, espero que o Executivo tenha ações efetivas para que possa então acontecer aí o cumprimento dessa lei. Então, que o Executivo venha apertar mais aí para que a população venha realmente ter esses benefícios. Então, que haja uma fiscalização mais efetiva com respeito a isso. Para assegurar os assentos gratuitos, recomenda-se que os interessados agendem as viagens nos guichês das empresas. A reserva não é feita no momento da saída dos ônibus. E a Câmara reconheceu o direito de sobrevivência da principal bacia que abastece Goiânia e região metropolitana. Os vereadores decidiram tornar lei a matéria que busca fortalecer ações em favor da preservação do Rio Meia Ponte. A Câmara derrubou o veto da Prefeitura ao projeto que reconhece o Rio Meia Ponte como entidade viva com direitos legais. De acordo com a matéria de autoria da vereadora Kátia, o poder público deverá tomar as medidas necessárias para recuperar, proteger e preservar a biodiversidade, os ecossistemas e o patrimônio ambiental do Rio Meia Ponte. Essa lei, ela é a materialização daquilo que a gente começou em 2023 com o projeto do Meia Ponte. E ao trazer isso de forma institucionalizada na lei, nós vamos conseguir trazer mais objetividade às ações através da criação do Observatório do Meia Ponte e garantindo ao Rio Meia Ponte o seu direito de sobrevivência. E isso vai forçar o poder público a fazer a sua recuperação. Então é uma lei que automaticamente ela impulsiona o projeto do Meia Ponte, que é encampado pelo nosso mandato, e a partir disso nós vamos buscar inclusive fontes de financiamento para que a gente possa recuperar o Meia Ponte, ele que na sua bacia é responsável pelo abastecimento de 40% dos domicílios de Goiás. A lei agora será promulgada e publicada no Diário Oficial. E depois do intervalo você vai ver. A audiência na Câmara fortalece mobilização em favor de projeto que pode zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Aquilo que ela ia ter que pagar de imposto de renda, ela vai ter na sua receita para ela movimentar. Internet de graça. Vereadores aprovam Wi-Fi livre em parques e praças de Goiânia. E um projeto promete aliviar o sofrimento de quem faz entregas. Capital pode ter vagas de estacionamento exclusivas para quem trabalha sobre 2 rodas. Se tomar uma multa no dia, já perdeu o dia todo, né? As pessoas entrar aqui dentro para pegar a mercadoria, quando chegar, a mão dele está em cima do gancho. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós.
Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. De volta com as notícias da Câmara, a gente fala da dificuldade de pagar pelo uso da internet, principalmente fora de casa. E um projeto de lei aprovado na Câmara busca ajudar a população a acessar o serviço de graça. Vamos entender como. Quando sai de casa, a passeio ou a trabalho, todo mundo hoje quer se manter conectado à internet, não é verdade? Mas nem sempre tem dinheiro para contratar o serviço. Para facilitar a vida dessas pessoas, parques e praças de Goiânia poderão passar a ter Wi-Fi de graça e de qualidade. Com isso, se espera ampliar o acesso à população aos inúmeros serviços e informações oferecidos pela internet, já que os parques estão entre os lugares mais procurados por quem busca lazer e atividade física em Goiânia. E também para quem quer descanso ou alguns minutos de concentração no dia a dia. As praças também são um cantinho especial para a comunidade. O projeto prevendo o serviço foi aprovado na Câmara e autoriza a Prefeitura a oferecer a internet. A autoria é do vereador Igor Franco. Um projeto em que torna obrigatório ter nas praças públicas de Goiânia, nos parques, internet de forma gratuita. Então a população agora vai ter esse acesso, isso aí facilita a acessibilidade crianças, adolescentes, adultos, para poder ter essa comunicação melhor. E também fazer pesquisas, estudos. Então, esse é o intuito do projeto, em trazer acessibilidade justamente para aquelas famílias que precisam da internet e não têm. E agora o município fornecerá aí, com a sanção do prefeito, de forma gratuita. A matéria segue agora para sanção ou veto do Executivo. Se virar lei, o município terá 90 dias para instalar internet nos parques e praças de Goiânia. Passa por uma política efetiva de investimento em tecnologia, a melhoria dos serviços prestados pelo poder público e das condições de vida na cidade. Na Câmara, avança uma matéria que busca tornar Goiânia referência nesta área. Levar sistemas de inteligência artificial para a administração pública e para toda a cidade é o objetivo do projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto tem o objetivo de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento interno ou contratação de sistemas pelos órgãos da Prefeitura, a fim de garantir segurança e privacidade e proteção de dados gerais, além de melhorar a prestação de serviços públicos aos cidadãos e implementar políticas públicas com inovação e transformação digital. A matéria sugere que o Poder Executivo institua um comitê técnico especialista para analisar as questões de implantação e viabilidade para o emprego da inteligência artificial no atendimento das demandas do município. O autor do projeto, o vereador Lucas Quitão, afirma que a inteligência artificial pode otimizar o trabalho dos órgãos da Prefeitura e o atendimento oferecido aos cidadãos em diferentes aspectos, como na entrega de uma comunicação mais eficiente, além do aumento da transparência e a agilidade nas atividades. A tecnologia vem para ajudar a gestão pública, por exemplo, nos processos internos da administração, vai ajudar a agilizar eles. Na parte externa é quando o contribuinte precisa, por exemplo, tirar uma guia, quando o contribuinte precisa fazer uma negociação, ou uma mãe precisa de uma vaga na creche para o filho, ela faz o cadastro online, quando ela busca uma consulta médica, por exemplo, né? Quando ela está ali com o aplicativo, esperando chegar ao seu transporte coletivo, por exemplo, né, com o tempo exato marcado, enfim, essas tecnologias é que a gente quer que sejam mais aplicadas no município e com mais segurança. A matéria depende de 2 turnos de votação no plenário. Quem precisa lidar com algum documento sabe bem o quanto é difícil entender o que está escrito. O uso de palavras difíceis e termos incomuns muitas vezes limita o acesso do cidadão a direitos básicos. Uma iniciativa aprovada na Câmara busca mudar essa cultura na Prefeitura de Goiânia. O projeto aprovado em definitivo determina o uso de linguagem simples nos órgãos públicos. A proposta quer evitar jargões, siglas desconhecidas,
termos discriminatórios e palavras estrangeiras. Se forem usados termos técnicos, devem ser explicados. Para permitir a compreensão, o poder público também pode incluir gráficos, tabelas e imagens. Autor do projeto, o vereador Isaías Ribeiro, explica que a ideia é promover uma comunicação inclusiva e transparente para reduzir desigualdades e facilitar o acesso a serviços públicos. A medida também permite à população fiscalizar de forma mais efetiva as ações da prefeitura. A vida já é difícil, né? E muitas das vezes as pessoas, ela vai no órgão público e ela ouve determinadas palavras de que ela não consegue entender, né? E ela chega ali para querer resolver as situações e a dificuldade, às vezes, ela não entende determinadas palavras. Então, essa linguagem simples é para facilitar, né, para a população e dar celeridade aos atendimentos. Agora a gente fala de uma notícia que pode garantir mais dinheiro para o trabalhador. A Câmara debateu a proposta do governo federal que deve aumentar a quantidade de brasileiros que não vão pagar ou que vão pagar menos imposto de renda. A matéria tramita no Congresso Nacional e pode valer a partir do ano que vem. O debate em Goiânia faz parte de uma mobilização em todo o país em apoio à aprovação do texto. A audiência pública promovida pela vereadora Kátia contou com a presença do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, além de representantes de federações e sindicatos, especialistas da UFG e integrantes da sociedade civil. Em pauta, o projeto enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional, que amplia a faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física. Se a matéria for aprovada, quem recebe até R$ 5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda a partir de 2026. Atualmente, a faixa de isenção vai até R$ 2.824. Além disso, o texto prevê desconto parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. Quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 6.000 terá isenção de 75%. De R$ 6.000 até R$ 6.500, redução de 50%. Já quem ganha de R$ 6.500 até R$ 7.000, 25%. Para quem recebe acima de R$ 7.000, serão mantidas as alíquotas progressivas cobradas hoje em dia, de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. A proposta também propõe uma alíquota mínima para pessoas que ganham mais de R$ 50.000 por mês. E, de acordo com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a medida é uma ferramenta de justiça social que deve isentar milhões de brasileiros do imposto. Uma parte importante dessas pessoas, não são muitas pessoas no Brasil, são em torno de 140 mil pessoas, elas pagam menos imposto de renda do que, por exemplo, uma jornalista, uma enfermeira, uma professora, um policial militar, um bombeiro. Eles pagam menos. A alíquota efetiva de imposto de renda deles é menor do que a de um trabalhador comum. O que nós queremos é justiça social, que eles contribuam, no mínimo, com o mesmo que um trabalhador comum contribui. E se eles contribuírem com esse mínimo, nós conseguiremos isentar 10 milhões de pessoas de pagar imposto de renda. E ainda dar um desconto para quem ganha entre 5 e 7 mil reais. Então, acho que é uma proposta muito importante. Ela não vai nem aumentar, nem reduzir a arrecadação de imposto de renda. Ela vai tornar a tributação brasileira mais justa. Para participantes da audiência e para a vereadora Kátia, trazer o debate à Câmara é fundamental para que a população goianiense fique bem informada e também contribua para a aprovação do projeto. Para uma pessoa que ganha R$ 5.000, ela vai ter uma economia de R$ 4.000. Aquilo que ela ia ter que pagar de imposto de renda, ela vai ter na sua receita para ela movimentar, né? A economia, seja reformar a casa, comprar um eletrodoméstico, investir no carro, fazer um curso, né? Um intercâmbio, uma viagem, enfim, os R$ 4.000 é
dela e ela vai poder fazer o que ela quiser. Então é o governo Lula promovendo essa justiça, porque quem tem menos vai pagar menos, quem tem mais vai pagar mais. Nós queremos popularizar isso para o povo de Goiânia saber e usufruir desses benefícios. No Brasil, os pobres pagam muitos impostos e os ricos pagam poucos impostos. Não basta dizer que a carga tributária é elevada, isso não resolve o problema. A carga tributária é elevada para alguns, especialmente para a classe trabalhadora, porque o Brasil tem uma característica de os impostos incidirem, sobretudo, no alimento, sobretudo nos bens de consumo, e os impostos incidem muito pouco sobre a renda e sobre a propriedade. O coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFG aprova o projeto do governo, mas acredita que a cobrança de quem recebe super salários deveria ser mais incisiva. A proposta, eu entendo que ela é bem intencionada do ponto de vista do orçamento e da economia, né? Isentar as pessoas que recebem menos é uma forma também de, como se diz, estimular mais a atividade econômica a partir do consumo, do investimento. Então, só por isso já seria positivo. Mas a preocupação dessa proposta é tentar equilibrar o que você deixa de arrecadar com os mais pobres com arrecadando um pouco mais dos mais ricos. Então ela tem, em tese, esse compromisso de ser fiscalmente, vamos dizer assim, responsável, né? Eu particularmente acho que ela deveria tributar mais os mais ricos, né? De forma mais incisiva, mas entendemos quais são os interesses em jogo. Segundo o governo federal, com a mudança, mais 10 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o imposto de renda, elevando para 26 milhões o total de pessoas que não contribuem com o leão. Por outro lado, a alteração vai onerar apenas 141 mil pessoas, ou seja, 0,3% dos contribuintes do país. E quem faz entrega sobre duas rodas sabe bem a luta que é estacionar. Como precisam cumprir prazos, esses trabalhadores se veem obrigados a parar em local proibido e acumulam multas de trânsito que consomem boa parte do que ganham no trabalho. O problema pode ser amenizado com um projeto que tramita na Câmara e prevê vagas gratuitas de parada rápida. Vamos ver na reportagem de Bruno Goulart. Motociclistas que transportam encomendas em Goiânia enfrentam todos os dias o mesmo desafio: carregar e descarregar mercadorias com segurança e sem levar multa. Parar por alguns minutos pode custar caro. É um valor que, a gente tomar uma multa no dia já perdeu o dia todo, né? E não tem um lugar apropriado. Quando a gente parar a moto, o pessoal vem do trânsito e multa. Questão de pouco tempo, parou a moto, já vem multa. Aí fica complicado, né? Sem espaço reservado, eles precisam disputar vagas com outros veículos e dar muitas voltas para achar onde estacionar. E pior, às vezes não resta outra opção a não ser parar em local proibido. Para você ter uma ideia, eu já fui multado 2 vezes aqui, infração de 5 minutos de eu entrar dentro do shopping para poder pegar a mercadoria e despachar. Quando eu cheguei, minha moto foi multada. Sem contar daquelas pessoas que entram aqui dentro, já aconteceu várias situações nesse sentido, as pessoas entrar aqui dentro para pegar a mercadoria, quando chegar a moto dele está em cima do gancho. Mas essa realidade pode mudar. Um projeto de lei em discussão na Câmara de Goiânia propõe criar vagas exclusivas em pontos estratégicos da cidade para quem faz entrega de moto. De acordo com a matéria, a reserva de vagas deve ser gratuita com um tempo máximo de permanência de 15 minutos. Deverão ser oferecidas no mínimo 5 vagas em áreas de grande circulação comercial, como avenidas, galerias, shopping centers e ruas com muitos prédios. Para o vereador Cabo Sena, autor do projeto, as vagas vão garantir mais segurança para os motociclistas. Esse projeto é um projeto importante porque vai facilitar a vida daqueles que trabalham sobre 2 rodas, justamente porque dá a eles 15 minutos o estacionamento no município aqui da cidade, né, gratuitamente. Isso vai fazer com que o trabalho deles seja desenvolvido de forma a atender a sociedade goianiense. O presidente do Sindimoto destaca a importância do projeto para a categoria. O impacto vai ser essencial, para eles vai ser essencial. Imagine você, se você faz uma corrida hoje a média de R$20, quando você chega, você levou uma multa de 130,
praticamente você perdeu o dia. Então isso não pode acontecer. Então o vereador, mais uma vez, foi solista com a categoria. A pedido dos meninos aqui, nós viemos aqui para fazer esse projeto e esperamos que esse projeto seja aprovado e que facilite a vida dos companheiros. Se você tem interesse em conhecer esse projeto e participar dos debates, o momento é agora. A tramitação está bem no início. O texto vai passar por todas as etapas de votação e em cada uma pode ser modificado. Bom, pela TV Câmara de Goiânia você fica por dentro de todas as notícias do Legislativo Municipal. Acompanhe a nossa programação no canal 3.3 da TV aberta, nas redes sociais e no portal da Câmara na internet. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.